Olá, tudo bem? Você sabe quando uma pessoa te odeia? Hoje vamos falar sobre sinais de que alguém próximo te odeia em segredo, à luz de Carl Jung no estoicismo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nem todo sentimento é revelado à superfície. Na convivência humana, aprendemos a disfarçar emoções por conveniência, medo ou até por autoproteção. Segundo Carl Jung, muito do que somos está escondido na sombra, o lado inconsciente, reprimido, que não gostamos de reconhecer em nós mesmos. E, da mesma forma, muitas vezes, o ódio alheio também se esconde nas entrelinhas da convivência. Jung afirmava que o que rejeitamos no outro costuma ser um reflexo daquilo que negamos em nós mesmos. Assim, quando alguém nutre ressentimentos profundos, eles podem se manifestar de forma passivo-agressiva, disfarçada ou silenciosamente destrutiva. A seguir, alguns sinais sutis, mais profundos, que podem indicar que alguém próximo a você alimenta sentimentos de rancor ou ódio, mesmo sem admitir isso abertamente. 1. Pequenas alfinetadas disfarçadas de brincadeira. O humor é uma das formas mais socialmente aceitas de agressão velada. A pessoa que te odeia em segredo raramente confrontará de forma direta, mas usará piadas para diminuir, humilhar ou expor suas vulnerabilidades em público. Jung diria que essa é uma projeção, ela despeja em você aquilo que não quer lidar dentro de si. 2. Falta de empatia nos seus momentos de dor. Observe como essa pessoa reage quando você está mal. Alguém que sente rancor ou inveja secretamente por você terá dificuldade de demonstrar compaixão genuína. Às vezes, poderá até demonstrar certo prazer disfarçado na sua dor, ou apenas desaparecer quando você mais precisa. A ausência constante nos seus momentos frágeis fala alto. 3. Presença constante de críticas disfarçadas de conselhos. Uma crítica pode ser construtiva, sim. Mas quando ela é constante, ácida, e sempre vem camuflada sob o manto do "só estou tentando ajudar", é um alerta. Jung diria que essa crítica incessante revela um conflito interno não resolvido, que se projeta sobre o outro como tentativa de controle ou autoafirmação. 4. Competição disfarçada de admiração. Às vezes, o ódio vem disfarçado de interesse. Essa pessoa finge te admirar, mas está sempre tentando te superar, te comparar, te reduzir. Em vez de celebrar suas vitórias, ela parece incomodada. Isso pode ser um sinal de que, no fundo, ela se ressente por aquilo que você ou conquistou, algo que ativa a sombra dela. 5. Vibração negativa no seu sucesso. Jung acreditava que a inveja é uma sombra profunda e difícil de admitir. Quando alguém sente ódio disfarçado, é comum perceber um silêncio estranho quando você compartilha uma boa notícia, ou uma tentativa de minimizar sua conquista. Ela pode mudar de assunto rapidamente, demonstrar frieza, ou até sugerir que você teve sorte. Isso mostra que sua luz incomoda. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário e não esqueça, inscreva-se. 6. Apoio forçado ou superficial. Você sente que essa pessoa está presente apenas por obrigação, ou para manter uma imagem. Há pouco entusiasmo, pouco envolvimento real. Ela não te escuta com atenção, evita conexões mais profundas e quase nunca está por perto quando a relação não lhe traz algum tipo de vantagem. 7. Sabotagens sutis. Às vezes, o ódio velado se expressa em atitudes pequenas, mas que minam você pouco a pouco. Pode ser esquecendo compromissos importantes, dando conselhos que te prejudicam, espalhando fofocas, ou criando conflitos silenciosos entre você e outros. É um tipo de manipulação emocional sorrateira. Reflexão final. Jung nos convida a enxergar além das máscaras. Nem sempre o ódio se expressa com gritos ou confrontos, às vezes ele se esconde atrás de um sorriso, de uma falsa amizade, de uma convivência protocolar. A chave está na sua intuição. Preste atenção em como você se sente perto dessa pessoa. Seu corpo e seu inconsciente percebem muito antes da mente racional. E, mais importante, lembre-se de observar também a sua própria sombra. Pergunte-se se, em algum nível, você também está nutrindo mágoas não resolvidas, se está projetando seus medos ou inseguranças. A verdadeira libertação vem quando conseguimos olhar com honestidade para dentro de nós, tanto quanto observamos o mundo ao redor.
Carl Jung nos ensinou que grande parte do que afeta nossas relações não está na superfície, mas sim nos porões profundos da psique, onde vivem nossas sombras, nossas repressões e tudo aquilo que não conseguimos ou não queremos enxergar. Quando uma pessoa próxima nos odeia em segredo, raramente isso se revela de forma direta. Esse tipo de sentimento, por sua natureza intensa e muitas vezes inaceitável socialmente, costuma se esconder atrás de sorrisos forçados, conselhos disfarçados de crítica ou presenças que mais esvaziam do que acolhem. Para Jung, o ódio secreto de alguém próximo diz muito sobre quem odeia, mas também pode revelar aspectos ocultos de quem é odiado. A chave para compreender essas dinâmicas está na projeção, um mecanismo inconsciente pelo qual uma pessoa transfere para o outro aspectos de si que não consegue admitir. Assim, o que ela enxerga em você e odeia é, na verdade, um reflexo de algo que ela rejeita em si mesma. Sua luz pode iluminar as sombras dela, e isso, para muitos, é insuportável. Você se torna uma ameaça simplesmente por existir, por viver com espontaneidade o que o outro reprime. O amor e o ódio, sob a ótica junguiana, são emoções irmãs, ambas carregadas de intensidade e reveladoras do que pulsa nas camadas mais profundas da alma. O mais trágico é que, muitas vezes, essas pessoas não têm plena consciência do que sentem. Elas agem movidas por uma sombra que nunca enfrentaram. Atitudes pequenas, como a ausência nos momentos importantes, o silêncio quando você mais precisava de apoio, o olhar frio diante de uma conquista sua ou a crítica constante camuflada de sinceridade, revelam muito mais do que simples desinteresse. São sinais de um ressentimento acumulado, de um desconforto silencioso que prefere se esconder atrás de boas maneiras. Jung nos convidaria, diante de tudo isso, não a reagir com raiva ou julgamento, mas com consciência. Observar sem se apegar. Perceber sem se intoxicar. Porque toda vez que nos deixamos afetar profundamente por essas relações, é sinal de que algo dentro de nós também precisa ser visto. Talvez uma parte ainda insegura, carente, que quer ser aceita por todos, que teme o abandono ou que ainda se culpa por ser quem é. É nesse ponto que o processo de individuação, tão central no pensamento de Jung, se torna essencial. Tornar-se quem se exige abrir mão da necessidade de aprovação constante, romper com vínculos que ferem mais do que curam e, acima de tudo, aceitar que nem todos vão gostar de você, e isso é parte natural da jornada. Pessoas próximas que te odeiam, mesmo sem admitir, são espelhos desconfortáveis, mas valiosos. Elas mostram, ainda que sem querer, onde você já cresceu o suficiente para incomodar e onde ainda precisa fortalecer sua própria luz para não ser apagado pela sombra alheia. A libertação começa quando você deixa de tentar mudar o outro e começa a transformar a si mesmo. Quando você entende que o ódio do outro diz mais sobre ele do que sobre você. Quando você para de mendigar afeto em lugares onde só há silêncio e passa a se nutrir de dentro para fora. Jung jamais sugeriria que ignorássemos esses conflitos, mas que os usássemos como oportunidade de autoconhecimento. Cada relação difícil carrega o potencial de revelar um pedaço oculto de nós mesmos. E quanto mais consciência colocamos nessas vivências, menos poder elas têm sobre nós. Deixe seu like e se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto.